Oi, meu nome é Felipe, e nos próximos 6 minutos eu vou te mostrar um gatilho psicológico da mente masculina e como você pode usar dessa brecha para fazer aquele cara especial que você tem tanto sonhado ficar perdidamente apaixonado por você, e só você, para sempre. Sei que parece impossível, mas esse simples e até perigoso truque que eu vou revelar agora realmente vai fazer qualquer homem que você escolher tão obcecado por você que ele não vai conseguir nem pensar em outra mulher. Tão viciado em você que, quando você não estiver por perto, ele vai ficar pensando em novas formas de te impressionar. Tão fiel a você que ele mesmo vai se questionar se está ou não agindo de acordo com o que ele quer. Falando de você com a família e os amigos dele. No final das contas, implorando para que você seja dele. E como eu sei que esse simples truque realmente funciona? A resposta é simples. Há 2 anos funcionou em mim. E continua funcionando até hoje, enquanto eu chego cada vez mais perto de ir para o altar e fazer a mulher que eu mais amei toda a minha vida, minha esposa. Quem sou eu? E por que você deveria escutar cada palavra que eu tenho para te dizer? Bom, meu nome é Felipe, sou formado em psicologia pela USP e fiz meu mestrado lá também. Já publiquei diversos artigos nos anos em que estava na faculdade, que já foram parar até na revista Veja e Fractal. Mas mais importante que tudo isso, eu sou um homem que está perdidamente apaixonado em uma mulher que eu nunca vi chegando e que eu nunca vou deixar ir. E por causa disso tudo, o que eu vou te contar agora é meio vergonhoso. Antes de eu me apaixonar pela minha mulher e fazer de tudo para ver ela feliz, eu era um cara desapegado. Até 2 anos atrás eu era um verdadeiro galinha. Para ser bem sincero, eu não valia nada e nada nesse mundo conseguia me abalar. Estive em relacionamentos antes de conhecer essa mulher, mas sempre me sentia preso e nunca realmente me dedicava para a minha companheira. Mesmo na época eu achando que me dedicava. Hoje, com mais maturidade e em um relacionamento que sem sombras de dúvida me transformou, ficou escancarado para mim mesmo que eu sempre encarava minhas relações de forma rasa. Quando eu estava solteiro, eu ficava com diversas mulheres, geralmente na mesma semana. E eu jurava para mim mesmo que eu nunca me entregaria para nenhuma mulher. Que um relacionamento era desnecessário, que eu nunca me casaria e que eu ficaria bem assim. Até que eu conheci ela. Essa mulher ridiculamente atraente. Na época eu não conseguia entender o porquê que eu estava tão atraído por ela. Não era porque ela era bonita, mesmo que ela fosse. Não era porque ela era sexy, mesmo ela sendo. Não era a confiança nem nada dessas coisas que as influências te falam. Mas tinha algo nessa mulher que virou uma chave na minha cabeça. Que do dia para a noite fez todas as outras mulheres do mundo simplesmente desaparecerem para mim. Até o jeito com que ela olhava para mim me dava arrepios. Na primeira vez que nós saímos, eu cheguei no ponto de ter um frio na barriga enquanto esperava ela descer do prédio. E mesmo querendo jogar o jogo do desinteresse, eu simplesmente não conseguia. Eu estava na mesma situação que um peixe no anzol. Não tinha outra opção a não ser ir em direção a ela. Nesse mesmo dia nós conversamos por horas. Foi diferente. Foi diferente de todas as outras conversas. Eu não tinha segundas intenções em nada que eu falava. Pela primeira vez na minha vida, a conversa fluiu por pura vontade de saber mais e mais sobre ela. Quando eu cheguei em casa naquele dia, fiquei no mínimo 1 hora discutindo comigo mesmo. Eu queria que aquilo fosse só mais um beijo. Mas o resultado obviamente foi outro. No final eu estava lá, cortando contato com todas as outras meninas que eu estava encontrando sem ela nem precisar pedir. Nos meses seguintes corri atrás dela como se ela fosse a última mulher da face da terra. Só de pensar no que seria eu ficava ansioso. Queria que ela, e só ela, ficasse comigo para sempre. Até que finalmente, 4 meses depois, ela aceitou namorar comigo. E aqui estamos quase casados. Eu sei o que você quer saber. O que ela fez que as outras mulheres não fizeram? O que fez essa mulher ser tão irresistível? O que ela fez para eu me deixar tão desesperado, mesmo eu não tendo intenção nenhuma de me relacionar na época? E como você pode fazer a mesma coisa com aquele cara que você tá afim? É uma boa pergunta. E aqui vai a resposta que os outros caras não querem que eu diga. Para fazer um homem ficar obcecado por você e para que ele realmente comprometa seu tempo e energia em fazer algo dar certo com você
Você só precisa seguir 3 simples passos que essa mulher usou comigo. E esses 3 passos que eu vou te contar agora não tem nada a ver com a sua aparência, com o tamanho dos seus peitos, nem nada desse tipo. Então, quais são os 3 passos? Bom, passo 1. Você precisa fazer esse homem entender que você não precisa dele. Quando se trata da mente masculina, a dependência vai no sentido oposto da atração. A maioria das mulheres ou se jogam completamente em cima de um cara, ou se tornam literalmente intocáveis. Essas 2 opções obviamente estão longe de ser a ideal. Homens são quase que instintivamente puxados em direção a mulheres que sabem o que são, sabem o que querem e que não têm preocupação nenhuma a respeito de um homem amá-la ou não, porque ela já se ama o suficiente. Passo 2. Você precisa plantar uma sementinha de futuro na cabeça dele. Diferente das mulheres, homens não ficam dando sopa e pensando no futuro. A não ser que você nos faça pensar nisso, da mesma forma que a minha noiva fez comigo. Quando se trata de romance, mulheres querem emoções à flor da pele, mas homens querem calma e estabilidade. E para atrair um homem da forma mais efetiva possível, para que ele nunca mais olhe na direção de outra, você precisa gerar um ambiente calmo enquanto você estiver por perto, o oposto do que a maioria das mulheres fazem. E finalmente, passo 3. Você tem que fazer ser ideia dele ir atrás de você. Como um homem, eu tenho propriedade para falar. Colocar o cara contra a parede é um tiro no próprio pé, e na imensa maioria das vezes só o leva para mais longe. O que eu quero que você entenda é que um homem só vai se comprometer com uma relação se ele sentir que tomou a própria decisão. Ele precisa achar que escolheu te conquistar. Não estou falando de jogo do desinteresse. A gente já está em 2024, todo mundo cansou disso. O que eu quero dizer é que se um homem tem a certeza de que ele escolheu essa relação, ele vai lutar por ela até o final. E se você seguir esses 3 passos, se souber disparar essa necessidade de se comprometer na relação e conseguir plantar essa semente de futuro do jeito certo na cabeça dele, de repente todo esse jogo de sedução e relacionamentos muda para sempre. De repente aquele cara que não está pronto para um relacionamento está ajoelhado na sua frente com um sorriso no rosto, aflito se você vai responder sim ou não. De repente, o menino que você está esperando há tanto tempo finalmente se torna o homem que você sempre quis. Um homem que vai estar mais que feliz em te dar o amor e o respeito que você sempre mereceu. Felipe, isso é uma maravilha, mas como eu realmente faço isso? O que exatamente eu falo? O que eu faço para ele se apaixonar por mim? A notícia ruim é que eu não posso dizer. O que eu posso fazer é te apresentar uma mulher incrível que pode. Uns 6 meses atrás, minha mulher me contou um segredo que vai mudar a sua vida. A gente estava na cama conversando sobre a época em que nós nos apaixonamos e eu contei para ela que nunca tinha sentido uma atração tão forte por uma mulher antes. E ela admitiu com um sorrisinho maligno que tinha usado algumas técnicas para entrar na minha cabeça e fazer com que eu me apaixonasse por ela. Eu não fiquei irritado nem nada disso, mas senti que precisava entender essa história melhor. A primeira vez que eu vi a Laís, eu nunca cogitaria isso. Ela não é nenhuma modelo, coach nem nada disso. Ela não parecia ser uma pessoa que tinha esse tipo de poder sobre os homens. Mas pelo jeito ela tem acesso exclusivo a essa arma secreta que domina a cabeça dos homens. Nessa mesma conversa, ela revelou alguns simples segredos que explodiram a minha cabeça. Ela tinha um entendimento da mente masculina que eu simplesmente não conseguia acreditar. Ela me revelou segredos como o porquê da beleza ser só a terceira coisa mais importante para os homens. E como uma mulher pode se tornar irresistivelmente atraente para um homem sem maquiagem e sem ter que se matar na academia. E muitos outros segredos. Quando a nossa conversa acabou, fiquei inquieto. Pensei nas milhares de mulheres que tentam incansavelmente e não conseguem fazer nem metade do que ela fez. Mulheres que desesperadamente precisam saber o que só a Laís poderia ensinar. As milhares de mulheres que se enterram em relações conturbadas e que precisam saber o que ela sabe para finalmente entender o que o amor verdadeiro significa. As mulheres que precisam experimentar uma relação como a que eu tenho com ela. E os milhares de homens que estão só esperando a garota certa entender como isso funciona para finalmente ter o amor e a paz que eles tanto querem. Então eu fiz uma coisa que eu não tenho muito orgulho de ter feito,
mas também não me arrependo. Eu implorei. Eu fui até a Laís e implorei para que ela me deixasse compartilhar com o mundo o que só ela sabia sobre os homens. Bom, como de praxe, na primeira tentativa, ela negou. Disse que não queria ficar famosa, que queria continuar tendo uma vida comum. Foi só depois de eu prometer que eu manteria nossa privacidade intacta que ela concordou com a ideia. Nos próximos meses, nós trabalhamos juntos para tirar cada segredo, cada truque, cada técnica e cada ideia de dentro da cabeça dela. Segredos como os 7 obstáculos inconscientes que mulheres colocam na hora de se relacionar e acabam se distanciando do homem dos sonhos dela. E como se livrar desses obstáculos para finalmente atrair aquele cara que você sempre quis. A lista do homem ideal e o que a maioria das mulheres deixam fora dessa lista. O segredo para acabar de vez com a comparação e manter sua autoestima no máximo. E muito mais que eu estou animado para compartilhar com você. Porque agora finalmente fico feliz em apresentar o Código da Paixão. O Código da Paixão é um programa de treinamento online, passo a passo, que ensina mulheres a adentrar o corpo, mente e alma de um homem. E fazer ele não só se apaixonar por você, mas ficar obcecado, no nível mais primitivo. Marcela disse, muito obrigada por essas dicas maravilhosas, estava brigada com meu namorado, mas consegui reverter a situação e nós voltamos noite passada. Homens são tão simples quando eu faço o que a Laís ensinou. Paula disse. Foi perfeito para a situação em que eu estava. Os conselhos vão direto ao ponto e funcionam. Sou extremamente grata por ter encontrado esse programa. Amanda disse. Do nada os homens começaram a simplesmente fazer sentido. É inacreditável a mudança na forma com que eles me tratam. Bom, como você pôde ver nesses depoimentos, esse material é poderoso. É capaz de mudar a sua vida. É a chave para finalmente sair dessa montanha-russa de relacionamentos e ter a relação que você merece. Ou para finalmente acordar o homem que está com você para a mulher incrível que ele tem na frente dele. Aqui fica um gostinho se você for uma das sortudas a entrar para o nosso treinamento hoje. Você vai aprender sobre o princípio do caçador. O porquê os homens precisam acreditar que foram atrás de você e te conquistaram antes de realmente se comprometerem. E como usar gatilhos psicológicos sutis na mente do homem para que você instantaneamente se torne irresistível. Tá cansada de ser abordado por caras que não valem nada? Bom, a Laís vai te ensinar a técnica do peixe grande que instantaneamente espanta esses menininhos que nem sabem o que querem. Você vai aprender o que comprometimento realmente significa para o homem. É diferente do que é para você. E como colocar qualquer medo que ele tem abaixo e ter esse cara fantasiando sobre viver o resto da vida dele com você. Como saber se um cara é válido para o casamento? Existem 10 perguntas simples que você deve fazer para si mesma para saber se esse cara é digno da mulher incrível que você é. E muito mais do que eu tenho tempo para listar aqui. Então aqui fica a minha sugestão para você. Passe pelo Código da Paixão e realmente escute o que a Laís tem para te dizer. Aprenda a entender como os homens realmente funcionam e você vai ficar maravilhada sobre como todas as suas relações com homens vão mudar da noite para o dia. Honestamente, eu mal posso esperar para que você sinta como é ter poder e controle no jogo do amor. Para que você saiba com 100% de certeza o que um homem realmente quer. Para finalmente fazer aquele cara querer você do mesmo jeito que você quer ele há tanto tempo. Imagine toda a ansiedade e o medo de ser tarde demais sumindo quase como em um passe de mágica. Imagine como seria saber que você tem o código secreto para o coração de um homem. E a habilidade quase mágica de incentivá-lo a te amar mais do que qualquer coisa que ele tenha amado antes. Isso seria bom? Seria um alívio? Eu acho que você sabe o quanto você quer isso. Mas antes de qualquer coisa, temos uma notícia ruim e uma boa. A notícia ruim é que eu e a Laís não conseguimos disponibilizar esse treinamento gratuitamente. Temos que pagar esse site, os produtores desse vídeo e diversos outros detalhes, que no final somam uma quantia considerável. Somos estáveis financeiramente, mas não ao ponto de manter essa ideia funcionando sem nenhuma ajuda. E é por isso que precisamos de um valor simbólico para manter isso tudo funcionando.
para continuar guiando as mulheres para relações valiosas e duradouras como já temos feito há algum tempo. Agora, as boas notícias. Nos primeiros meses, as despesas para colocar e manter o projeto no ar eram significativamente maiores. Nós tivemos que pagar a construção do website, os editores do treinamento e mais algumas coisas que eram necessárias para começar, o que deixava o valor simbólico a ser cobrado em R$ 147. Antes que falem, eu sei que é muito. Mas agora com o programa em pleno funcionamento conseguimos cortar custos. E a verdade é que eu não sei até quando vamos conseguir manter o valor no estado em que está. Mas enquanto este vídeo estiver no ar, e ele infelizmente pode sair a qualquer momento, o valor simbólico para participar do Código da Paixão e finalmente ter a relação que você sempre quis é de R$ 57. É menos que um jantar com aquele cara que gosta de dividir a conta. E se você está se perguntando se nós vamos conseguir manter esse preço do jeito que está, como eu já disse, não. R$ 57 é sem dúvida um valor insustentável para nós. A chance de um prejuízo no nosso bolso é maior do que gostaríamos de assumir. Mas não queremos que você se sinta mal por nós. Estamos assumindo esse risco, porque nós sabemos o quanto você precisa disso. O quanto você quer uma relação como a que eu tenho com a minha noiva. E nós queremos isso para você também. Nós queremos ver você feliz com o cara dos seus sonhos. Nós queremos ver você sendo tratada da forma que você merece. Além disso, gostaríamos de anunciar os mais recentes bônus que estamos adicionando ao treinamento. E não, esses bônus não vão te custar nada mais. Como eu já disse, esse valor simbólico não é pelo conteúdo que você está recebendo, mas sim pela manutenção de toda essa estrutura que vai te dar acesso ao programa. O primeiro bônus é o radar de fuga. Com essa simples ferramenta, você vai saber quando um homem está se afastando e como trazer a atenção, o desejo e o amor dele instantaneamente de volta para você. E o segundo bônus é a checklist do Homem dos Sonhos. Assim que você dominar tudo que a Laís tem para te ensinar, você vai ter a habilidade de ter o homem que bem entender. Mas nesse bônus, a Laís vai te ensinar como saber exatamente quem é digno de você. Além disso, vai aprender a desmascarar aqueles caras que parecem ser bons demais para ser verdade. Eu não quero seu mal nem nada disso, mas eu preciso que você acorde. Essa pode ser a sua última chance de ter o homem e o amor que você merece. Acho que nós dois sabemos que a mulher que demora demais para entender esse jogo de relacionamento termina velha e sozinha, pensando no homem que ela se apaixonou, mas que nunca deu a ela o amor que ela realmente merecia. Nós não queremos que você seja essa mulher. Você pode ter aquele cara especial, o garoto dos seus sonhos, o homem dos seus sonhos. Tudo o que você precisa fazer é clicar no botão debaixo desse vídeo e entrar no treinamento agora, para descobrir por você mesmo quão fácil é se tornar irresistível para aquele homem que você sempre quis, para finalmente abrir a porta para o amor e para a vida que você merece. E é claro que nós temos uma garantia. Mesmo correndo o risco de ficar no prejuízo, nós queremos que você se sinta segura nessa nova jornada. Aqui fica nossa sugestão. Diga um talvez para o Código da Paixão. Aprenda o que a Laís tem para te ensinar e aplique isso na sua vida. E se por qualquer motivo nada der certo para você, a única coisa que você vai precisar fazer é entrar em contato conosco via e-mail nas próximas 2 semanas, que devolveremos 100% do seu dinheiro. E por que estamos correndo esse risco? Porque nós queremos isso para você. Nós queremos que você saiba o que é o amor verdadeiro. Nós queremos que você saiba o que é o comprometimento de verdade. Nós queremos que mais pessoas tenham um relacionamento como o que nós temos. Tudo o que você tem que fazer é clicar no botão abaixo. É hora da decisão. E essa pode ser a decisão mais importante da sua vida. A verdade é que você está em uma encruzilhada agora, e infelizmente você só tem 2 opções. Opção 1. Você pode sair dessa página e ignorar aquele sentimento que está no fundo do seu coração. Voltar para aquela montanha-russa de relações superficiais que você tem agora e continuar reclamando sobre como é difícil achar um homem que preste nos dias de hoje. Voltar para aquelas relações onde você sempre entrega o seu coração para o cara errado. Você pode fazer isso. Mas se você está aqui até agora, é porque você sabe que tem alguma coisa errada.
O que nos traz a opção 2. Dê um pequeno passo hoje que vai ter um impacto no resto da sua vida. Simplesmente clique no botão abaixo. Nos ajude a manter esse programa no ar, a continuar mudando a vida de milhares de mulheres que merecem algo verdadeiro e mergulhe no treinamento. Transforme a maneira com que você encara os homens e os relacionamentos. Seja uma mulher irresistível aos olhos do homem dos seus sonhos. E tenha o amor que você sempre mereceu em sua vida. Muito obrigado pela sua atenção.